E aí, tudo bem? Bom, quando a gente pensa em Constituição, o que vem na cabeça? Provavelmente um livrão antigo cheio de leis complicadas, né? Pois hoje a gente vai quebrar essa ideia. Vamos olhar para a Constituição não como um texto, mas como um quebra-cabeça, e um quebra-cabeça fascinante. Vamos começar a juntar as peças. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. Afinal, o que é uma Constituição de verdade? Será que aquela definição da escola de que é a lei mais importante de um país explica tudo? A gente vai ver que a história é bem mais complexa e muito mais interessante. E aqui já começa o debate. Para alguns, uma Constituição que não bate com a realidade do poder é só uma folha de papel. Para outros, não, ela é a lei suprema que organiza o sistema inteiro. Para entender essa briga de ideias, a gente vai mergulhar no pensamento de três juristas geniais que olharam para a mesmíssima coisa de jeitos completamente diferentes. Vamos começar pela visão sociológica. Lá no século XIX, um jurista alemão chamado Ferdinand Lassalle chegou para dar um verdadeiro choque de realidade. Ele simplesmente decidiu olhar para além dos livros e procurar a resposta na sociedade, no mundo real. E a ideia central dele é essa aqui, olha só. Para Lassalle, a Constituição de verdade, aquela que manda de fato, não é a que está escrita. Ela é a soma de todos os fatores reais de poder que existem numa sociedade. Ou, falando de um jeito bem direto, é sobre quem tem o poder de verdade. Então, o ponto principal para entender Lassalle é essa separação. Existe a Constituição real, que é aquilo que é como o poder funciona na prática, no dia a dia, e a Constituição escrita, que é o que está no papel. A grande tese dele é que, se as duas não conversam, a escrita vira letra morta. Tá, mas o que seriam esses fatores reais de poder? Lassalle foi bem específico. Ele falava, por exemplo, da monarquia, da aristocracia, dos grandes donos de indústrias e dos banqueiros, da cultura coletiva de um povo e, claro, do poder das forças armadas. São essas forças sociais e econômicas que, para ele, realmente ditam as regras do jogo. Vamos pensar no exemplo para ficar mais claro. Imagina que uma Constituição escrita garanta lá, com todas as letras, saúde universal e gratuita para todo mundo. É uma promessa linda, não é? Está ali no papel, um direito garantido. Só que aí vem a realidade. O sistema de saúde não tem dinheiro, faltam recursos e, na prática, um monte de gente não consegue ser atendida. Para Lassalle, a Constituição real, nesse caso, não é o texto que promete saúde, é a realidade da falta de acesso. A promessa escrita vira só uma folha de papel, porque os fatores reais de poder, como a economia, não a sustentam. Essa tabela aqui resume a ideia perfeitamente. A Constituição real, que vem da realidade social, tem uma força ativa. Ela funciona de verdade e, se der um conflito, ela sempre ganha. Já a escrita, bom, ela é passiva. E se não estiver de acordo com a realidade, ela perde. Para Lassalle, não tem discussão. A realidade sempre vence. Agora vamos pular para a nossa segunda perspectiva, a resposta com um olhar mais político. No século XX, o jurista Carl Schmitt olhou para a Constituição não como um espelho da sociedade, mas como um ato de pura vontade, de poder. A visão de Schmitt é que a Constituição, na sua essência, é a decisão política fundamental. É aquele momento em que o poder soberano bate na mesa e diz: o nosso Estado vai ser assim. Essa decisão, percebe? Ela vem antes do texto. É ela que dá origem a tudo. E o mais interessante na ideia de Schmitt é a distinção que ele faz. Ele separa a Constituição das leis constitucionais. A Constituição com C maiúsculo é a decisão central, o DNA político do Estado. Por exemplo, nós somos uma democracia, isso não se muda. Já as leis constitucionais são os detalhes, as regras do dia a dia que estão no mesmo documento, tipo as regras de um concurso público. Essas podem ser alteradas sem mexer na essência. E essa frase famosa do Schmitt, ela resume tudo. Soberano é quem decide sobre a exceção. O que isso quer dizer? Que o poder de verdade, a essência da Constituição, está com quem pode, numa crise, suspender todas as regras. É a manifestação máxima da vontade política que criou o Estado. E, finalmente, chegamos à nossa terceira lente, a resposta do jurista puro. O austríaco Hans Kelsen nos dá uma visão completamente lógica, formal, uma estrutura quase matemática para entender o direito. Kelsen imaginou todo o sistema de leis como essa pirâmide. Lá no topo, soberana, está a Constituição. Abaixo dela vem as leis. Depois, decretos, portarias e, lá na base, atos individuais, como uma sentença de um juiz ou um contrato.
A lógica é que cada degrau só é válido porque o degrau de cima autoriza. Uma lei, por exemplo, só vale porque a Constituição diz como ela deve ser feita. Mas aí fica a pergunta, né? O que é que dá validade para a própria Constituição, que está lá no topo? Kelsen teve uma sacada genial. Ele propôs o que chamou de norma fundamental hipotética. Isso não é uma lei escrita, é um pressuposto, uma ideia. É como se a gente combinasse, temos que obedecer à Constituição. Sem essa ideia inicial, a pirâmide inteira desaba. É o ponto de partida lógico que sustenta tudo. Certo. Agora que a gente já viu essas 3 visões, vamos juntar todas as peças. Porque Lassalle, Schmitt e Kelsen não são necessariamente inimigos. Na verdade, as ideias deles se completam e nos dão um retrato muito mais fiel da realidade. Primeiro, Lassalle chega e nos força a olhar para o chão, para a sociedade, e perguntar qual é a realidade do poder. Quem é que manda de fato, independentemente do que diz o papel? Aí vem Schmitt, que nos faz voltar no tempo, na origem e questionar. Qual foi a decisão política fundamental que deu o pontapé inicial em tudo isso? Qual é a vontade que sustenta esse Estado? E por fim, Kelsen nos puxa para dentro da estrutura, da lógica e pergunta: qual é a norma suprema que organiza todas as outras e garante que o sistema funcione de forma ordenada? E essa tabela finaliza a comparação de um jeito perfeito. Para Lassalle, Constituição é a soma dos poderes, o foco é na realidade social. Para o Schmitt, é uma decisão política, o foco na vontade. E para Kelsen é a norma mais alta, o foco é na lógica. Juntos eles nos dão uma visão 3D, muito mais completa do que é uma Constituição. Ok, muita teoria, né? Mas e aí? O que a gente faz com tudo isso? Por que essas ideias importam hoje, no nosso dia a dia? A resposta está em como a gente conecta tudo isso com o mundo real. E o ponto principal é justamente este. Uma Constituição forte, que funciona de verdade, é aquela que consegue alinhar esses 3 mundos. Ela tem que refletir a realidade do poder da sociedade, como dizia Lassalle, tem que ser bancada por uma decisão política forte e contínua, como queria Schmitt, e tem que ter uma estrutura de regras claras e organizadas, como desenhou Kelsen. Se um desses pilares balança, a casa toda fica fraca. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão. No país em que a gente vive hoje, qual Constituição parece ser mais forte? A que está escrita no papel ou a real? Aquela que é formada pelos fatores de poder que agem todos os dias. Pensar sobre isso talvez seja o primeiro passo para a gente entender de verdade a política e o direito que nos cercam.